Irmãos, agora vamos para o livro do profeta Obadias. Um tempo atrás eu preguei essa mensagem, se não me engano, aqui. É uma das mensagens que a gente prega pouco, né? Porque, assim, são mensagens boas, né? Mas não se prega muito sobre esses livros, né? Por algum motivo, né? Eu gosto de pregar muito sobre profetas, né? Mas, normalmente falando, as pessoas não pregam muito sobre Obadias. Fica Obadias depois de Amós, né? É um livro que não tem capítulo, só tem versículos, assim como parece que tem uma carta de João também que não tem, né? Carta de Judas parece que não tem capítulo, tem versículos somente. E uma de João. Vou até dar uma olhada aqui. Parece que essa terceira de João. Judas é a terceira de João. E a segunda também não tem capítulos, né? Essas cartas. Segunda, terceira de João e a de Judas. Então, Obadias. Pedir aos irmãos que se coloquem sobre os pés, quem puder, para nós fazermos a oração. E a leitura vai ser feita logo após a oração. E após a leitura você pode se sentar novamente. Pai, neste momento, Senhor, eu peço-te perdão dos meus pecados, ó Deus e Pai, para que nada venha interferir nessa mensagem, ó Deus e Pai, e que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, a tua palavra, o teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Verso 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Com respeito, a Deus e Edom, né? Essa palavra era de Deus para Edom. Tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Verso 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Verso 9. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles,
Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amém, igreja, pode se assentar. Então, essa revelação de Deus para o profeta Obadias, né? Uma palavra contra quem? Contra Edom, né? Foi enviado um mensageiro, e qual foi a mensagem? A visão profética de Edom. Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então, irmãos, Edom era um povo descendente de... Só para trabalhar com os irmãos. Esaú, exatamente. Esaú e Jacó, eles eram irmãos. Exatamente. E havia uma rivalidade, uma disputa entre eles ou não? Sim. A Bíblia deixa claro isso. E isso se estendeu, não é? Por séculos, né? Exatamente. Isso foi por um grande tempo. A ponto do profeta Obadias, né, ter sido usado por Deus, ter recebido essa revelação de Deus contra Edom. E aí o Senhor disse: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Quer dizer, Edom se considerava grande, mas Deus disse que fez Edom pequeno, não é? Olha só, irmãos, a visão humana e a visão de Deus, o contraste às vezes o ser humano, seja ele uma pessoa, um povo, pensa dele mesmo, né, de uma forma muito grande, e Deus o vê pequeno. Por quê? São pessoas que confiam na própria capacidade. A Bíblia tem muitas passagens que falam sobre isso. Não é somente essa aqui. Tem muitas no Antigo Testamento. Fala de reinos que confiaram em si mesmos e acabaram mal. Porque o orgulho subiu à mente. E cá para nós, se a gente for analisar, a gente vive num mundo que as pessoas que não conhecem a Deus hoje, elas se entregam facilmente a esse tipo de pensamento. Querer ser grande, o mundo prega isso, né? Como sempre pregou. Verso 3: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, dizia consigo mesmo, né? Quem me deitará por terra? Quer dizer, a capital de Edom era no alto, né? Então o Senhor disse: ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Quem vai me derrubar? Ou seja, ninguém. Nós somos soberanos. Edom na confiança humana, na visão humana, porque tinha um certo poder, não é? Como nós vamos ver daqui a pouco também,
Edom passou a confiar em si mesmo. Olha só o verso 4: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Quer dizer, podia voar alto como a águia, e ela poderia pôr o ninho dela, como está aqui, entre as estrelas. Quer dizer, Deus usa aqui uma força de expressão. Você pode estar no lugar mais alto que você puder estar, de lá eu vou te derribar, porque Deus é Deus. O orgulho de Edom e a atitude de Edom chegou à presença de Deus. E se tem uma coisa, de acordo com a Bíblia, que Deus não permite, é que alguém se orgulhe diante dele e fique de pé. Isso Deus não vai permitir jamais. Ele pode permitir por um tempo, né? Até o ser humano às vezes acha, nesse tempo que Deus dá, que é muita coisa, né? E aí na hora que ele acha que vai dar a atacada final, aí Deus vai cair. Quantas mensagens na Bíblia, né? Tem assim, de pessoas que se orgulharam diante de Deus. Semana passada nós vimos isso aqui. Tem demais, não é? Verso agora 5: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos, com relação à colheita de uvas, né? Verso 6: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram, verso 7, para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Então olha só, Edom teve uma participação muito negativa, provavelmente naquela destruição efetuada pela Babilônia, quando a Babilônia tomou Jerusalém. Nós conhecemos, deve ser uma mensagem muito relevante na Bíblia. O que Edom fez? Edom ainda ajudou o inimigo a destruir Jerusalém. Essa é a questão. O pano de fundo aqui da profecia é esse. O problema de Edom com Deus foi esse. Quando Edom viu a Babilônia destruindo Jerusalém, Edom, apesar, ou como que eu vou usar uma palavra aqui? Apesar mesmo de não ter ajudado, ou além de não ter ajudado o povo de Judá, de Jerusalém, Edom ainda se aliou ao inimigo para que Jerusalém, que o povo de Deus fosse destruído mais rapidamente. Olha só, o irmão de sangue, não é? O irmão de sangue, porque Edom era de Judá, irmão de sangue, descendentes de Jacó e Esaú. Na hora de ajudar, ajudou o inimigo, em vez de ter ajudado o irmão.
Olha que situação. E nós temos até na Bíblia, por exemplo, trazendo para os nossos dias, o que Jesus disse? Amai Os nossos inimigos. Pois é. Olha só que situação. Mesmo Edom não se dando bem com o povo de Deus, Edom não devia ter feito isso, ter participado Do massacre. exatamente, ter participado do ataque contra o povo de Deus. Edom teve uma participação. Qual foi? Negativa, contra Deus. E foi pesada a participação de Edom. Além disso tudo, né? Não foi o fato de Edom ter ajudado a Babilônia somente, não. Edom também parece que estava naquele mesmo espírito da Babilônia, com o qual a Babilônia destruiu Jerusalém. Essa é a situação, os irmãos terem noção, né? Então, aqui no versículo, por exemplo, de número 7, diz que os povos que Edom estava confiando neles trairiam Edom. As alianças de Edom. Olha só. Então a pessoa, quando ela se afasta do plano de Deus, quando ela não faz aliança com Deus, normalmente, nesse sentido falando, ela vai fazer aliança com quem? Meu Deus do céu. Com o mundo. E aí, as pessoas, ou no caso como foi de Edom, os povos que tinham aliança com Edom, trairiam como traíram Edom. E a gente vê muito isso acontecendo, né? A pessoa deixa de confiar em Deus, ou quebra a aliança pelo pecado que ela fez com Deus, e começa a fazer aliança com o mundo. Por exemplo, hoje, se a gente for analisar o que está acontecendo no mundo político mundial, no cenário de guerra, o que está acontecendo? Só guerra. Os homens confiando nas alianças. Isso é antigo. Poucos ali confiam em Deus. É um se vangloriando das suas bombas atômicas, outros se vangloriando de outras coisas, do poder monetário. E Deus? É pouco mencionado. Só se fala no poder do povo tal, A, B, C, Deus fica para segundo plano. Quando fala de Deus, quando se fala dele, fala pouco. E o interessante é o quê? Que o Senhor de todos os reinos é Deus. O que deveria ser mencionado acaba não sendo. É o fulano de tal, presidente tal. Irmãos, Deus está de olho em tudo, né? Então, Deus disse aqui no verso 7: todos os teus aliados te levarão para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganarão, ou te enganaram, né? Prevalecerão contra ti. Os que gozam da tua paz te enganarão, ou te enganaram, né? Enganaram e prevalecerão contra ti. E prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há menor entendimento. Verso 8, ó. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e entendimento do monte Esaú. Naquele dia,
no dia da destruição de Edom, Deus ia fazer o quê? Perecer o sábio, como está aqui. Os sábios e os mestres. Exatamente. Destruídos. Os sábios de Edom E os mestres dos montes. e o entendimento do monte de Esaú, mestres, como está na versão do irmão. Quer dizer, todos aqueles que eram sábios, mestres, o que aconteceria com eles? Fazia exterminar. Irmãos, olha só o que Deus ia fazer: ele ia exterminar, fazer perecer. Porque confiavam em si mesmos, exatamente, na própria força do braço. Verso 8: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Do monte de Esaú. Aqui é uma referência para Edom, né? Então Deus, ele acabaria com tudo. Verso 9: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Não é? Os valentes de Temã eram uma parte ali de Edom, não é? Parte sul, me parece. Quer dizer, os valentes ficariam espantados, né? Apavorados. exatamente, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Olha só, Deus ia julgar por terra a sabedoria, o entendimento e a força. Porque Deus, irmãos, ele não se impressiona com sabedoria humana, né, com entendimento humano, e nem também com a força humana. Essas coisas impressionam o mundo, impactam o mundo, né? Por exemplo, quando uma nação está para entrar em guerra contra outra, e aí eles começam a mostrar, né, o poder bélico, né, armamentista da outra nação, para quê? Para impressionar, para fazer medo já. Mas Deus, ele é impressionado por essas coisas. A mensagem de Deus para Edom era de extermínio. Olha só o verso 10 agora: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Por causa de quem está falando aqui o motivo? É interessante o verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Ou seja, o povo de Edom, aquele império todo ali, ia chegar ao fim. Por quê? Porque fez violência contra o povo de Deus, contra o seu irmão de sangue. Então, essa mensagem para nós aqui, na questão dessa ligação de sangue que tinha, né, entre Edom e Judá e o povo de Deus, para nós aqui também fica uma mensagem de entendimento. Vou pedir, Karina, abra em Provérbios, capítulo 24, versos 17 e 18. Vamos ouvir esse trecho, é muito importante. Depois que ela lê, eu vou comentar para os irmãos o que veio esse trecho ao meu coração. Provérbios 24, versos 17 e 18. Ao cair do teu inimigo, não te alegres, e não se regocije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, que desagrade e desvie dele a sua vida. Como é que está na versão do irmão? Provérbios 24, versos 17 e 18. Eu creio que está mais claro na versão do irmão, por isso que eu estou pedindo ao irmão para ler. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso,
e não exulte teu coração se ele tropeça, para que o Senhor não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Então, olha só. Até quando Deus está castigando, aí é inimigo, né? O inimigo. O seu inimigo, você não deve se regozijar, não. Olha como Deus, ele é criterioso. Deus não gosta nem quando ele está castigando o nosso inimigo. Ele não gosta que nós nos alegremos com isso. Fiquemos no kkkk, bem feito. Isso, bem feito, comemorando. Era o que estava acontecendo, né? Apesar de ir lá em Provérbios 11:10, por favor. Aí eu vou trazer outra questão para a gente pegar contexto, não é? Provérbios 11:10. Com a prosperidade dos justos, toda cidade fica feliz. Quando os ímpios perece a música e a alegria no ar. A parte B do verso 10 de Provérbios 11 fala que quando Os ímpios perecem, morrem a alegria. Isso aí é uma realidade, mas aí não é quando Deus está castigando, certo? Esse contexto aí, isso que a gente tem que entender a Bíblia. Eu me lembrei desse versículo, por quê? Porque cada um está em um contexto. Quando, por exemplo, morre uma pessoa muito perversa, o povo se alegra ou não? De fato, você vai lá com a guerra, você vende. Não é que você, exatamente, não é que você vai ficar falando demasiadamente daquela desgraça, né? Não. Que a pessoa plantou e colheu, não. Mas há uma alegria, por quê? Menos o mal na terra. Menos o mal na terra. Mas no contexto de Provérbios 24, 17, 18, é quando Deus está castigando o inimigo, nós devemos deixar Deus fazer o serviço. Devemos ter esse comportamento cristão. Porque se Deus vê que a gente, de repente, quando isso vier acontecer, se Deus vê a gente se alegrando, às vezes até com aquele ar de deboche, Deus vai parar de castigar. Olha só. Então o seu comportamento silencioso e não assim alegre com aquela situação de Deus que está castigando o inimigo, é importante até para que Deus complete o castigo. Olha só. Porque Deus não gosta de zombaria e nem de esse tipo de comportamento. Interessante isso, não é um detalhe assim que... Mas foi o que eu lembrei de Provérbios 24, 17, 18 e estou trazendo aqui para Edom. O que Edom fez? Preste atenção, vamos continuar. Versículo 11: no dia em que, estando no presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Quando os estranhos tomaram Jerusalém, né, e lançaram sorte para ver quem ia ficar com os pertences, Edom estava no meio dos estranhos. Vamos caminhar. Verso 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Ou seja, falou de boca cheia, não é? Com zombaria. Então, Edom cometeu, de certa forma, em parte, o que está lá em Provérbios. Mas tem a ver, tem uma ligação. Tem a ver demais. Olha só o comportamento totalmente errado. Aí a pessoa de repente pensa assim, pastor, mas, né, é tão complicado, né, a gente ver um inimigo
uma pessoa que de repente já até foi da igreja, né? E foi para o mundo, e de repente essa pessoa, isso a pessoa falando comigo, né? No caso, me fez muito mal e agora ela está pagando o que ela fez. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Quem planta o mal, o mal vai colher. Quem planta o bem, o bem vai colher. Porém, nós não devemos ter esse comportamento sarcástico, mundano, né? Não. Nós devemos ter ética e, acima de tudo, temor. Temor. Ou seja, qual seria ali a atitude correta de acordo com essa mensagem de Deus de Edom? Se eu não posso ajudar, eu não vou nem participar, não vou nem entrar, vou ficar só de longe. Então, agir com compaixão, porque eu quero ajudar, hoje a mãe poderia ser, então você fica castigado. Exatamente. Porque colocar no lugar da pessoa. Exatamente. Ele está castigando, eu não consigo? Exatamente. Deuteronômio 23:7. Olha só, para a gente ter uma noção da mente de Deus, da mente de Deus e da atitude de Edom, e o porquê que Deus, ele disse que destruiria Edom. Deuteronômio 23, verso 7. Contudo, não rejeiteis o edomita, pois esse é teu irmão. Não abomines o egípcio, porque fostes um estrangeiro em sua terra. Amém. Então quer dizer que Deus, na lei dele, o que ele falou para o seu povo? Para não Rejeitar, para não odiar Edom, pois isso é teu irmão. não tratar com rejeição a Edom, né? Ao Egito ele também, né? Olha só, por quê? Porque o caráter de Deus é igual. Deus tem a sua personalidade, Deus tem o amor em seu caráter. Olha só, Deus ensinando o povo dele: você não vai tratar esses povos como ódio, não. Edom porque é teu irmão, E o Egito, porque um dia você foi Aí Deus está estrangeiro falando para também. Israel. estrangeiro lá. Aí Deus está falando para Israel, né? Exatamente. Então, Deus falou para Israel não tratar Edom de forma odiosa, né? Para não rejeitar Edom. O que Edom fez? Contrário do que Deus falou para Israel fazer com Edom. Quando isso acontece, a pessoa está afrontando a quem? O próprio Deus. Esse é o problema. Então, irmãos, qual que é a nossa missão como igreja? Ajudar, amar. É difícil, pastor? É difícil para mim, tá? Fazer isso. Eu creio para você também. Mas é a palavra que tem que prevalecer. Não é o que eu penso, o que você pensa, o que eu quero, o que você quer. É o que Deus quer. Pastor, mas se eu agir assim contra quem me odiou, se você amar quem te odiou, o Deus que te ama vai estar agindo contra essa pessoa na hora certa, castigando ela na medida certa. É aqui que está a questão. A pessoa às vezes fala assim: mas se eu fizer isso, se eu agir assim, aí eu fico no prejuízo, em outras palavras, né? A pessoa foi sarcástica comigo, zombou de mim, e na hora que eu tenho a chance, você é cristão, você é de Deus. Quando Deus, né? Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, isso não quer dizer que Deus não vai fazer nada contra o nosso inimigo, não. Se nós agirmos conforme Deus manda do nosso inimigo, Deus vai cuidar dele, Deus vai tratar com ele, Deus vai trabalhar com ele. Porque nós sabemos que ninguém, olha aqui a mensagem, Deus falou que destruiria Edom, porque Edom atacou o povo de Deus. A Bíblia
na menina dos olhos de Deus e fica sem castigo, não. Ninguém toca no homem de Deus, na mulher de Deus e fica sem castigo, não. Às vezes a gente fica meio indignado porque está demorando, mas a nossa demora não é demora para Deus. Às vezes para nós está demorando, né? Para Deus não. Às vezes nós estamos pensando assim: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Deus já está fazendo. Essa é a questão. Olha que palavra aqui para Edom. Edom, você está achando que você vai, com o seu poder, com o seu momento bom, com os seus sábios, com os seus homens fortes, que você vai ficar assim por muito tempo? Você tocou no meu povo, e por isso eu destruirei o seu império, porque diante de Deus não tem império de Edom, não tem império do Egito. Deus destruiu o Egito, Deus destruiu a Síria, Deus destruiu a Babilônia. Por quê? Porque Deus disse que faria isso e fez. Por quê? Porque esses reinos são reinos que existiram por um momento. Deus permitiu esses reinos terem poder por um momento, mas só há um reino sempiterno que nunca vai passar, que é o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje os povos estão aí, o cenário é esse. Você liga a televisão, todo dia é bomba para lá, bomba para cá, e a coisa só vai ampliando, uma assim situação apontando, talvez, a gente não sabe, para uma terceira guerra mundial. Mas acima de tudo isso, se vai acontecer a terceira guerra mundial, não sei, Deus sabe, mas acima de tudo isso está Deus. Passou a primeira guerra mundial, Deus continua no seu trono. Passou a segunda guerra mundial, Deus continua no seu trono. Irmãos, quantos judeus morreram quando a Alemanha exterminou um dos maiores genocídios da história da humanidade? Quantos judeus morreram? Milhões e milhões e milhões de judeus morreram. Pessoas morreram nos campos de concentração. Mas aqueles homens que fizeram isso, eles passaram. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir ninguém ficar fazendo maldade toda a vida e matando a quem quer e achando que vai continuar, não. Hoje é do mesmo jeito. A gente está vendo o cenário aí. Pastor, o que vai acontecer? Isso está apontando para quê? Para a terceira guerra mundial? Não sei. Pode acontecer, é possível isso. Porque em vez de diminuir, o que está acontecendo? Está só aumentando. Está só envolvendo países. A coisa só vai ampliando. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos haveria o quê? Guerra, fome, peste, traição, falta de amor, falta de fé. Mas Deus ainda, Ele está e sempre há de continuar no poder. Essas coisas têm que acontecer. A palavra está se cumprindo, meus irmãos. Doença para todo lado, o crime aumentando na terra, as forças humanas se enfraquecendo, o mal dominando. Deus, Ele está permitindo isso acontecer, porque é livre. É ou não é? Então tem que acontecer. E às vezes a gente pensa assim, Senhor, né? Às vezes assim, vem na mente da gente, a gente começa a ver esse cenário de matança e a coisa só vai aumentando, né? Em escala cada vez maior. A gente fica perguntando, Senhor, né? Que hora que o Senhor vai se manifestar? Irmãos, Deus nunca saiu do controle e nunca vai sair. Na hora certa, eu não sei se a gente vai estar aqui para ouvir. Fulano caiu, império tal caiu, porque ninguém pode se levantar contra as pessoas e fazer maldade sem que Deus julgue. Cedo ou tarde, Deus vai julgar. Olha o caso de Edom.
Por toda a Bíblia nós encontramos isso, principalmente no Antigo Testamento, né? Nações fazendo guerras, né? E ali orgulhosas de seus exércitos, de suas riquezas, passaram, porque só há um reino que não passa, que é o reino do nosso Deus. Então, voltando para o trecho para a gente encerrar. Edom, quando viu a destruição da Babilônia contra Jerusalém, regozijou. Isso, zombou. Não sei se eles falavam assim, né? No nosso português. Ah lá, aqueles miseráveis sofrendo. Vamos lá para participar dessa destruição também? Olha só. Olha a que ponto chegou a maldade de Edom, a perversidade de Edom. Verso 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, aqui é Deus falando, né? No dia da sua calamidade. O que é calamidade, irmãos? Desgraça pública, né? Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. O que Edom fez também? Vamos pegar algumas coisas lá também. Vamos aproveitar, né? Eita. Vamos continuar, verso 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que restassem no dia da angústia. Quer dizer, o que a gente sempre me vem à memória é isso. Imagina ali os judeus correndo, né, no desespero, e os edomitas cercando eles assim, ó. Vem cá agora que eu vou te pegar, vou te entregar para os babilônios. Ou eles mesmos, né? Também matando. Também. Olha que situação. E assim, tem gente que faz isso, não, irmãos? Em algumas situações a ver. Tem pessoa que conserva ódio no coração com relação a outra pessoa. E se acontecer uma situação de dificuldade a outra pessoa e ela puder ajudar, ela ajuda a matar. Contribui para o mal. Contribui para o mal. Então, irmãos, isso é uma coisa muito grave. Edom fez isso no dia da angústia. Situação, né? Angústia. Angústia é aflição. Quem aqui não passa angústia de vez em quando? Todos nós passamos. E na hora que a gente está naquele momento da angústia, que a gente não vê abaixo de Deus um recurso, irmãos, não é difícil demais? Quão bom é quando alguém aparece para nos ajudar. Nosso coração ele fica alegre, esperançoso, exatamente. Mas aí você olha para alguém que você de repente pensa que vai te ajudar e acaba de matar você, né? Vem, te prende, te entrega. Então nós não devemos agir com maldade no coração. A Bíblia fala, não pagueis o mal com o mal, mas não pagueis o mal com o mal, sim, o mal com o bem, né? Isso é Bíblia, né? Agora, para a gente finalizar aqui, olha só que também, eu não vou ler tudo não, porque fala aqui do triunfo de Israel, o trecho final de Obadias, né? Mas olha aqui, do verso 15 em diante, ó. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Você vai pagar. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus não deixa de fazer, é de retribuir a pessoa segundo a sua obra. Não é? E olha só o verso 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Olha o fim que estava reservado. Não é? Então adianta
a gente agir de forma contrária? Irmãos, eu vejo na Bíblia uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque na verdade, quando a gente é atacado no princípio, qual que é a primeira atitude nossa que a gente pensa? É em revidar, no momento. E há situações que você tem que se defender, lógico, eu não estou aqui generalizando, mas o cristão, ele tem que confiar em Deus. Deve evitar partir para a força do braço. E assim, irmão, eu posso também falar isso aí com autoridade aqui hoje, que eu mesmo já presenciei Deus agir de forma também tremenda, porque através de conversas, de diálogos, nada foi feito. Mesmo assim, eu não parti para ignorância e luta. Não, eu falei assim, não. Deus que fez lá no passado, ele faz também, e ele vai julgar o certo, que foi a situação do lado do meu avô mesmo. Julgou o certo. Eu fui lá com palavras de acordo, né, para que não se tornasse lá um possível conflito. Você já foi com esse propósito do coração. Exatamente, só que agora, se você vai de qualquer maneira, sem pensar, sem se conectar com o céu, então, irmãos, é o que o irmão está falando. A gente tem que viver. Quando você vai resolver uma questão, não só quando você vai resolver, mas principalmente quando você vai resolver uma questão assim, mais séria, perigosa, às vezes, se é teor de perigo, você tem que primeiro orar a Deus. Apresenta a situação para Deus. Senhor, estou indo resolver tal coisa, o Senhor vá diante de mim e dá sabedoria. Sabe por quê, irmão? Porque se não for assim, se Deus não der sabedoria, a pessoa pode ter muita sabedoria. Olha o que aconteceu com os sábios de Edom. Porque a sabedoria do mundo para Deus, na verdade, Deus despreza ela, tá? A sabedoria, o conhecimento humano. Quando o conhecimento humano se rende a Deus, aí sim. Mas quando ele, não é? A pessoa confia nele, Deus despreza isso. Isso para Deus é loucura. Não é? E que é aquilo, nós podemos dizer, né? Aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Louco é quem confia em si mesmo. Não é? A pessoa acaba fazendo um grande mal para a sua vida, confiando em si mesmo. Por quê? Quando a pessoa confia em si mesma, é só falando? Não é só falando, não. Com seus atos. Então a gente tem que pedir, Senhor, me dá sabedoria para mim agir como as pessoas de fé do passado agiram, não é? Diante das minhas provações. Porque, irmãos, é difícil. Para mim é difícil, para todos nós. Pregar, para quem sabe, não é tão difícil assim. Agora, na hora do teste, aí é complicado, não é? E a nossa fé é provada na hora do teste de Deus. É na hora que você está na cova dos leões é que Deus quer ver quem você é. Na hora que você está diante do inimigo mais potente que você, que Deus quer ver quem você é. Se você confia nele ou não. É na hora que você fica desprovido de tudo materialmente, que você tem que confiar absolutamente em Deus, que Deus quer ver quem você é. É isso. A gente tem que pedir a Deus, que a gente tem tendência a agir humanamente. A gente tem essa tendência. Senhor, guia minha mente. Por isso que a pessoa tem que ficar em oração, rejeitar a carne, não é? Edom confiou tanto na força carnal, né? Na força humana. Olha só o fim que teve. E Israel, mesmo com os problemas que teve de Judá e tudo, prevaleceu. Mesmo sendo um povo castigado por Deus, prevaleceu. Então, todos que procuram fazer a vontade de Deus, de alguma forma, prevalecerão. Sofrerão, serão atribulados, perseguidos, maltratados às vezes. Serão provados, às vezes, usando a figura de linguagem, o fogo. Mas Deus é com aquele que é com ele também. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor, nosso Deus e Pai, a todos presentes e ausentes, abençoa com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua consolação do Divino Espírito Santo. Que o Senhor dê a todos, meu Pai, um final de semana consolado, encorajado,
animado para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã. O consolo no ânimo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro e os abençoo. Amém. Que as palmas louvem a Deus. Não vai embora, que a paz sempre vamos estar do seu lado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.